Olá, meus amigos, uma boa sexta-feira para vocês. Dois assuntos principais aqui, perguntas que chegaram sobre ETFs no exterior e se está na hora de comprar shoppings e bancos. Além disso, vamos bater um papo aqui sobre a taxa de juros, porque toda vez que a Selic cai, a gente tem aí os memes que aparecem, é morte da taxa, é morte da renda fixa. Sabe, pessoal, não é bem assim. A renda fixa, ela nunca vai morrer. Sabe, não entenda essa redução drástica da taxa Selic como a morte da renda fixa. Porque você sempre vai precisar e sempre vai depender da renda fixa para alguma coisa na sua carteira. Ela vai ser uma componente independente da taxa de juros que estiver rolando. Oi, Gabi. Oi, Regiton. Oi, Laís. Esqueçam essa frase que andam falando por aí, que a morte da renda fixa porque a taxa Selic caiu. Isso nunca vai acontecer, porque nós sempre vamos precisar da renda fixa, sempre vamos precisar de ativos atrelados à Selic. Para dar um exemplo para vocês, na Europa, em alguns países, a taxa é zero, e até negativa. E mesmo assim, por algum motivo, investidores têm ativos de alguns governos, tipo da Suíça, que tem taxa negativa. Você coloca 100 mil e resgata 98, sabe? Então, e por que isso acontece? Porque são ativos com extrema segurança, a pessoa tem a certeza de que daqui 2, 3, 4 anos vai resgatar aquele dinheiro, porque é um título extremamente confiável. Então, se você for lá no Tesouro Direto e comprar o Tesouro Selic hoje, que é a LFT, o Tesouro Selic é atrelado à LFT, que é a taxa básica de juros. Então hoje está 2% ao ano. Pode acontecer o que for, esse ativo dentro da nossa economia é o ativo com menor risco de default, com menor risco de você não resgatar o seu dinheiro no final. Então, em momentos de estresse, você vai querer ter esses títulos para você se proteger para momentos de estresse que pode a economia afundar, e esses títulos te garantirão ali o seu patrimônio, sabe? Então, independente da taxa de juros, você sempre vai precisar de ter uma parcela bem... você tem que apurar bastante qual a parcela do seu patrimônio que vai estar em títulos ligados ao CDI, para ele ser a proteção da sua carteira e você poder também utilizar no seu caixa, no seu dia a dia, na sua reserva de emergência, para você fazer os seus saques. Tá? Então não veja a queda da Selic como um indicador que você não tem que ter renda fixa na sua carteira, porque isso não é verdade. Você precisa mensurar bem, saber que a renda fixa hoje, por que tem o pessoal fala morte da renda fixa? Porque há 5 anos atrás, 7, 8, 10 anos atrás, a gente colocava o dinheiro na Selic e ganhava 10, 15% ao ano. Outros títulos atrelados à Selic, você poderia ganhar 15, 20% ao ano. Então, você ganhava efetivamente com a renda fixa. Hoje, você não ganha mais. Então, a renda fixa não morreu, mas você não vai conseguir usar ela para multiplicar o seu patrimônio, para ter ganhos significativos, mas sim para proteger o seu caixa, proteger a sua necessidade e proteger também parte do seu patrimônio em ativos que, em caso de colapso da bolsa, o seu patrimônio permaneça ali imutável. Tá? Então, eu até fiz um post aqui que no início da década de 2000, 2003, 2006, por ali, a gente estava com a taxa Selic de 25%, 26% ao ano. Então imagina que você tinha uma operação aí a 150% CDI, você conseguia 30% ao ano na renda fixa. Hoje é impossível isso, porque 150% do CDI vai dar ali 3% ao ano. Então você não ganha mais dinheiro com a renda fixa, mas isso não quer dizer que ela morreu. Você vai precisar dela para o seu caixa. E aí essa taxa lá atrás prejudicou a vida de muita gente. Juros altos demais, cheque especial 500% ao ano, muita gente se endividando. Seu pai lá na década de 80 pode ter se endividado por conta desses juros altos, e a dívida pública crescia muito, porque o governo emite títulos ali naquelas taxas, então a dívida pública foi aumentando muito por conta da taxa alta. Então foi uma catástrofe para a economia e para a gente, Estamos pagando a conta agora, de um país que não cresceu. Então agora a taxa de juros está em níveis normais,
né? E isso é bom para a economia como um todo. Agora, esqueça de ganhar dinheiro com a renda fixa, né? Então, por que pouquíssimas pessoas, aí 1% aplica na Bolsa? Porque a gente tem uma cultura de que a taxa de juros era muito alta e você não precisava se arriscar na Bolsa de Valores para poder ganhar dinheiro, né? Então agora isso mudou. Então você precisa se aventurar na Bolsa de Valores, correr risco para poder ganhar e multiplicar o seu dinheiro. Tá? Então vamos lá, as duas perguntas principais que eu recebi agora lá no box ontem foi ETFs no exterior, né? As pessoas estão aí, depois dos vídeos que a gente fez, lives, lá no YouTube, se você quiser dar uma olhada lá também tem a live lá sobre investimentos no exterior. Então as pessoas estão abrindo suas contas e me perguntando como montar uma carteira fora do Brasil. Então assim, você tem que sempre pensar nisso, uma carteira que tenha componentes de crescimento, componentes que te protejam, né, em momentos de crise. Então vou dar aqui alguns exemplos. Quando você sai do Brasil para operar fora, cara, é um mundo gigantesco que se abre de oportunidades, porque o Brasil, em termos do tamanho da bolsa global, vamos dizer assim, o Brasil é 0,8% das bolsas no mundo. Então é uma coisa muito minúscula, muito minúscula. Então, se você vai, por exemplo, para operar nos Estados Unidos, lá, se você que já conhece os ETFs, né, tem o BOVA11, o IVVB11, o DIVO11, FIND11, são os ETFs que tem uns 15 ETFs aí, entre 15 e 20 ETFs. Lá nos Estados Unidos é uma infinidade de ETFs. Tem ETF para cada segmento da economia. Por exemplo, se você gosta de pets, acha que o mercado mundial de pets vai crescer, vai ter ETF só de pets, né? Só de home care, de empresas que cuidam de pessoas mais idosas, de saúde. Tem ETF de maconha, né? Tem empresas na Califórnia e no Canadá, empresas de biotecnologia que desenvolve medicina, né? Através da maconha. Tem ETF disso. Tem os ETFs de tecnologia, né? Que são os que mais estão subindo esse ano. Então você tem que montar uma carteira com essas componentes, né? Por exemplo, você tem que ter na minha opinião, já que está indo para a Bolsa Americana, em vez de comprar ações, porque vai ser muito caro, dependendo do capital que você tem, você não vai conseguir montar uma carteira diversificada. Então os ETFs vai te ajudar nesse início de montagem de uma carteira fora do Brasil. Então, por onde eu começaria? Eu começaria, por exemplo, comprando um ETF do S&P 500, que são as 500 maiores empresas, né? E lá tem vários ETFs do S&P 500. Tem o SPY, tem o IVV, né? Que aqui no Brasil a gente tem o IVVB11, lá fora a gente tem o IVV, mas o mais líquido é o SPY, né? Que é um ETF que copia o S&P 500, são as 500 maiores empresas do mercado americano. Você vê, são 500 empresas, você vê, é tão diluído que empresas como a Apple tem 1,5%, 2%, né? As principais ali de tecnologia, né? São a Apple, a Google, a Amazon, Netflix, o Twitter, né? Essas empresas, essas empresas de tecnologia participam com 30% do índice. Então, se você quiser fazer, é uma boa, né, Moacir? Então, se você quiser fazer uma carteira diversificada que tem 30% de tecnologia, você vai conseguir ali ter uma diversificação na sua carteira como um todo em todas as empresas. Agora, se você gosta, por exemplo, de tecnologia, essas empresas Google, Facebook, Twitter, né, Tesla, então tem os ETFs específicos de tecnologia, tem vários, tem muitos mesmo. Tem o FND, tem o ARKW, que é um que eu tenho, tem o QQQ. QQQ é um código que é um ETF da Nasdaq. Assim como tem o ETF da S&P 500, tem o ETF da Nasdaq, que aí a Nasdaq é empresa de tecnologia. Então você consegue comprar, em vez de vou comprar o Google, o Facebook, o Twitter, você pode comprar o ETF, que aí vai para os ativos de tecnologia. A Gabi está falando aqui, quem tem IVV faz sentido comprar fora também? Eu acho que sim, né? Porque é aquele negócio, está colocando dinheiro lá fora porque você quer sair do risco Brasil e aumentar os seus horizontes. Agora, se você já tem o IVV aqui dentro, tudo bem, você pode, por exemplo, manter ele e aí lá fora você pode diversificar em outros ETFs, por exemplo, ETF de tecnologia. A gente não tem aqui dentro ETF de tecnologia. Então, você já tendo o IVV aqui dentro, você pode aproveitar para ter um ETF específico de tecnologia, que são as empresas que estão bombando, né? A Nasdaq está muito mais cara do que estava antes da crise, porque as empresas de tecnologia estão dominando, né, o mercado frente àquelas que são menos tecnológicas, menos serviços online.
Então a pandemia veio para mostrar, para acelerar esse processo, dizendo que empresas digitais vão ganhar mais dinheiro do que as empresas físicas. Então, se você quiser então partir para a tecnologia, então tem ali, por exemplo, o QQQ, que é um ETF da Nasdaq. Então você está entrando, em vez de escolher algumas empresas, que vai sair muito caro você montar uma carteira, você pode comprar um ETF que já tem a diluição de todas as empresas do setor de tecnologia. Então você tem já um pouco do IVV, o IVV já tem um pouco, uns 30% de tecnologia, mas você quer acelerar o teu processo nas empresas, nas grandes techs, tem, por exemplo, o QQQ, tem um fundo ARKW, que eu tenho, o código é ARKW, que tem as principais, as maiores empresas de tecnologia, e ela separa ali 15% para colocar em empresas novas, porque se descobre uma empresa nova nesse setor, o fundo sobe bastante, e ainda ela separa 15% do patrimônio do fundo para comprar empresas que desenvolvem serviços pelo blockchain. O blockchain é a base das criptomoedas, só que o blockchain não é utilizado só para criptomoedas. Então, neste fundo especificamente, ela separa 15% do patrimônio do fundo para colocar em empresas que desenvolve serviços através do blockchain. Eu acho isso muito interessante, muito legal. Pessoal, eu queria pedir para vocês aí me ajudarem aí a aumentar a visibilidade do canal. Aí clica na setinha, manda aí para 2, 3 amigos, porque sem vocês eu não consigo aqui aumentar o meu número aqui de seguidores, Então peço sempre a gentileza de dar aquela curtida e clicar na setinha, mandar para 2, 3 amigos, que aí o canal vai subindo, a gente vai crescendo juntos e eu me mantenho aqui motivado em estar fazendo cada vez mais material para vocês, tá bom? O resto está perguntando se fundos internacionais compensa. Fundos internacionais aqui no Brasil, sim, já é uma alternativa para você ter o seu capital protegido, de certa forma, em dólar, e você participar do crescimento global para empresas que não tem aqui no Brasil. Por exemplo, a gente consome Google, Facebook, Twitter, Tesla, Amazon. Você vê, a gente consome todas essas empresas e no Ibovespa não tem essas empresas. Então você ter fundos internacionais já te coloca investidor dessas empresas globais. Isso é muito importante. Agora, o que a gente fala quando a gente está sempre citando aqui de você ter uma conta fora, porque hoje o processo está muito simples. A minha irmã que está aqui, ela abriu aí em 2, 3 dias, fez a TED numa corretora e já está comprando aqui os ETFs. Então, o que a gente quer é o seguinte, daqui 10, 15, 20, 30 anos, sei lá, como que vai estar o Brasil? A gente não sabe. Então, você pegar uma parte do seu capital e colocar fora, mesmo, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o IVV, lá fora tem o IVV também, mas proteja um pouco do seu capital fora do Brasil. Hoje está muito simples fazer isso, está muito mais prático do que era há 10 anos atrás. Então eu acho que vale a pena, viu, Regton, ter parte do dinheiro fora, mesmo tendo os fundos aqui com essa pegada de investimentos fora do Brasil. Mas já é uma alternativa para quem não quer abrir conta ou não tem um capital aí, uns $5.000 para poder fazer uma conta fora, para começar, você pode colocar os fundos internacionais ou até mesmo o IVV que está aí listado na Bolsa Brasileira. Então é isso. Não fique com receio por causa de tributação, cara. Tributação, a gente tem até uma live que eu falei aqui há 2 semanas atrás sobre tributação. A tributação é o seguinte, quanto mais imposto você pagar por ganhos de capital, melhor, sabe? Então não fique com medo. Se você estiver ganhando bastante dinheiro, nem que você chame um contador para fazer o seu imposto de renda, mas é muito simples, sabe? Não tem muita complicação. Agora, a gente não pode ter essa mentalidade, eu vou deixar de proteger meu dinheiro, vou deixar de ganhar dinheiro fora porque tem imposto, sabe? Eu acho que a mentalidade não pode ir nesse sentido, porque você fica se travando, Vamos supor, daqui 30 anos acontece um colapso no Brasil que nós, investidores, perderíamos aí os nossos negócios, os nossos empregos e os nossos investimentos. Então aí você vai falar, poxa, não investi fora do Brasil, não protegi meu capital por medo de tributação. Então não tenha medo de tributação, porque impostos no investimentos é sobre o ganho de capital. Se você está ganhando capital, você está pagando imposto, então queira pagar cada vez mais imposto sobre investimentos ou no Brasil ou no exterior. Esse é o recado aí para quem está com esse medo de pagar imposto. De contador, depois me chama no direct aí que eu tento te mostrar
um contador de investimentos fora, mas é muito simples, tá? Realmente, eu não acredito que você vai ter muita dor de cabeça em fazer o seu imposto de renda. Eu declaro todos os anos lá na minha declaração de imposto de renda. Eu acho até muito simples, tá? Então é isso. Indo para o exterior, monta uma carteira diversificada. Então nós falamos do IVV, que é o SPY, que é o ETF das 500 empresas americanas. O QQQ, que é da Nasdaq, né, que é focado em empresas de tecnologia. Aí, por exemplo, você pode ter um ETF de ouro, né, tem vários deles, IAU, tem o GLD, que é um que eu tenho, que o ouro ele te protege o seu patrimônio na crise e também protege contra a inflação de longo prazo. Sabe, se a gente pegar um histórico, quando o ouro parou de ser padrão monetário, lá no começo da década de 70 até hoje, né, o ouro teve um ganho de 6,5% ao ano. Tá? Então ele vem realmente crescendo e ele protege o seu patrimônio. Não encare como um ganho. Tem muita gente que vai falar assim, porque eu vejo muito esses gestores das assets. Não, eu não invisto em ouro porque o ouro ele não gera dividendos, não gera proventos. Não gera, não é para isso, é para você proteger o seu patrimônio. Porque agora nos Estados Unidos, o Howard Marks falou sobre isso, a bolsa despencou 50%, os dois ativos que protegeram o investidor americano foi o ouro e a Treasury americana. Então você tenha com esse conceito de ter o ouro como uma proteção do seu capital no longo prazo. Porque se tiver um crash na bolsa, as suas ações caem, o ouro sobe, igual subiu 50% nessa crise. Você pode vender o ouro nesse momento e comprar a bolsa muito barato, que aí você vai ganhar. Quem fez isso já ganhou 100%, né, do crash da bolsa para agora. E aí depois a bolsa sobe, você volta para a sua posição de ouro, sabe? Então você tem que ter esses mecanismos na sua carteira. Nunca vai, eu vou comprar todo o meu dinheiro de empresas das techs porque está subindo muito. Se vier um crash, igual teve lá a crash da bolha.com, né, na década de 80, todo mundo que investia em empresas de tecnologia perdeu seu dinheiro, perdeu muito dinheiro. Então você nunca bota os ovos na mesma cesta, faça essa carteira para te proteger. Então lá fora falamos do SPY, que é o S&P 500, o QQQ, que é o ETF da Nasdaq. Estamos falando agora do ETF de ouro, que protege seu patrimônio. Tem também um ETF das Treasuries americanas, é como se fosse um ETF que compra títulos do governo americano, que não rende nada, mas protege o seu capital, né? Que ele tem um que chama SHY, né? Que é um ETF das Treasuries americanas. Então, mas por que investir numa coisa que não rende nada? Cara, para proteger o seu dinheiro. Você vê o Warren Buffett, o terceiro homem mais rico do mundo, estava lá com seus 500, a Berkshire Hathaway, na empresa dele, com 500 bilhões de dólares e 30% compraram em Treasury americana. Então, vamos colocar 200 bilhões de dólares num ativo que não rende nada, mas estava protegendo o patrimônio porque ele estava com medo do risco, né? E realmente aconteceu. Então, aconteceu o crash, você estava ali com o seu dinheiro protegido em ativos que não caem e que protegem seu patrimônio. Então tem que ter. Aí vai ter também ETF de Bitcoin, dependendo da corretora, né? Se a corretora ela opera globalmente, nos Estados Unidos não tem ETF de Bitcoin ainda, mas tem na Nasdaq de Estocolmo, tem ETF de Bitcoin e Ethereum. Então se a sua corretora opera globalmente, você já pode acessar esses ETFs lá e aí compor a sua carteira, né? Com as ações de tecnologia, ouro, Bitcoin, Treasuries americanas. Então eu acho que por aí já teria uma carteira básica para você começar a investir no exterior, tá? É por aí. Outra pergunta que a Gabi fez foi bancos e shoppings, tá? Eu tô resumindo aqui o assunto porque tem uma live lá no canal do YouTube, o link está na bio, só falando 1h30, só falando de investimentos no exterior. Então se você quer se aprofundar nesse assunto, vai lá na minha bio, tem um link, aí veja no final de semana, é 1h38 só sobre investimentos no exterior. Então estou resumindo bem aqui, porque segunda, quarta e sexta a gente tem aqui o nosso almoço com investimentos, 15 minutos, já passou dos 15 minutos, né? Um bate-papo bem descontraído. Com ETF de ouro eu protejo a carteira, né? A moça está perguntando. Sim, é uma forma de proteção, né? Só que no Brasil a gente não tem ETF de ouro, a gente tem fundos, né? Tem fundo ouro-dólar, sabe? Então com esse fundo ouro-dólar, você pega ali 10, 15% do seu patrimônio, compra de cota desse fundo e já está protegendo. Lá fora tem vários ETFs de ouro, tá? No Brasil a gente não tem, a gente tem fundos que você vai lá na corretora e procura o fundo ouro e
e investe, né? Listado na bolsa a gente não tem, tá? Eu também não aconselho fazer ouro futuro, né? Contrato BMF, eu acho que não é por aí, tá? Então, querendo falar mais sobre investimentos no exterior, manda aí um direct, a gente manda aí os comentários também, pessoal, manda aí a setinha para outras pessoas para ajudar a divulgar o canal, porque os assuntos mais comentados a gente volta aqui e bate mais papo sobre isso, tá? Então lá na minha bio tem um link lá para você ver esse vídeo de 1h30 sobre uma live que eu fiz com um cara que tem uma asset, que tem uma boutique de investimentos, e ele faz essa parte aí de investimentos no exterior, então vai lá que está muito interessante. Outro assunto que me perguntaram aqui, outro assunto que me perguntaram aqui foi, tá na hora de comprar shoppings e bancos? Né? Então foi a pergunta da Gabi, e aí são duas coisas que estão sofrendo muito neste momento, né? Então não existe uma resposta única, mas eu achei muito interessante essa pergunta, porque os fundos imobiliários de shopping, até o ano passado, a gente estava muito bom, eram os fundos que mais pagavam, a tese de investimentos melhor, né? E a gente estava muito focado nos fundos imobiliários de shopping. Veio a crise, shopping fechado, os fundos caindo bastante. Então, hoje eu diria que são os piores fundos, né, em termos de pagamento de proventos. Agora, no mundo dos investimentos, a gente tem sempre que pesquisar essa relação risco e retorno. Porque se você olhar a tese de investimentos, sempre nesses momentos de maior dificuldade, aparecem as boas oportunidades. Porque se o shopping não vai acabar. Aí alguém fala assim, poxa, vamos ter, o padrão de consumo do brasileiro vai mudar e o shopping não vai crescer como antes. Cara, o padrão de consumo brasileiro vai mudar com certeza, mas não acredito na morte dos shoppings, ainda mais no Brasil. Tá? Por quê? Você vai no Nordeste, o Nordeste é mais violento do que... Quem mora no Nordeste pode comprovar isso, é mais violento do que o Sudeste, do que o Sul, do que aqui o Centro-Oeste. Então as pessoas vão para o shopping, às vezes não vão comprar, vão para pegar, por exemplo, vão para um restaurante com ar-condicionado, com segurança, com lugar para parar o carro. E aí, por exemplo, a mãe, é o único lugar que ela pode ir, deixa o menino lá brincando 1 hora, 2 horas na brinquedoteca e vai fazer a unha, vai para academia, vai almoçar com o marido, né? Vai a um momento de descanso e de lazer. Então o shopping não vai acabar. Por exemplo, nos Estados Unidos tem muito isso. No shopping tem aqueles quiosques da Amazon, da Apple, né? Que aí você vai, olha aquele quiosque, olha o produto que você quer fisicamente, depois volta para casa e compra online. Acho que no Brasil vai ter esse tipo de coisa agora. Então, por exemplo, a Magazine Luiza, né, todas as empresas que vendem muito online, vai ter os seus quiosques e com isso tem que pagar o aluguel, né, para estar lá. Né, então, assim, o shopping vai ter uma remodelagem com certeza, mas não vai acabar. Então, de repente, você tem que pensar o seguinte, será que não está no momento de eu pegar o preço, olhar o preço dos shoppings no mercado, olhar o valor patrimonial dele, porque o shopping é área nobre. Né? Então, se você está vendo que no mercado, né, na bolsa, a cota está menor do que o valor patrimonial dele, de repente seria um momento de você apostar num ganho futuro, né, da revalorização da cota quando o mercado começar a voltar. Só que aí você tem que ter essa visão de médio e longo prazo. Você não vai ter dividendos, os proventos no curto, mas vai ter esse ganho de capital no longo. Então é uma forma de você pensar sobre isso. Né? Eu não compraria agora, eu só compraria agora realmente com análise mais profunda do potencial de valorização da cota, dado o valor de mercado realmente dos imóveis. Tá? Eu iria nesse sentido, porque eu gosto dos fundos imobiliários na carteira para me gerar aquela renda mensal. Essa é a minha tese. Se for para ganhar capital, eu tenho alguns fundos nesse sentido, mas prefiro até comprar ações, que é o ganho de capital. Eu vou muito para o fundo imobiliário para ganhar aquele provento mensal, que é muito bacana. Aí bancos, né? Os bancos também estão passando pelo pior período, né? Acho que dos últimos 10, 15 ou 20 anos aqui na Bolsa, né? Por conta os balanços vieram ruins, né? Por conta da inadimplência, né? O crédito aí deu uma piorada e também legislação que saiu com tabelamento dos juros sobre cartão de crédito, cheque especial, saiu essa semana agora, né, uma lei sobre esse tabelamento. Então, você pega o Itaú, o Bradesco, que já estavam baratos em relação a outras empresas devido à crise, estão caindo hoje, aí você pega o Itaú caindo 2%, o Bradesco caindo 2%, né, você vê o gráfico da recuperação depois da crise, foi mínimo.
Então, é aquele negócio. São as empresas que neste momento estão sangrando, num momento raro de você ver banco sangrando. Agora, se você tem uma visão de longo prazo, né, e aí vê esses bancos caindo, né, Bradesco, Itaú. Cara, o Bradesco, o Itaú tem metade, tem mais da metade da XP, né? E essas ações da XP estão dando aí um resultado muito bom. Então, se você tiver uma visão de longo prazo, eu acho que vale a pena, né? Agora, o ruim é isso, porque o investidor que tem mais cautela, aí ele não fica tão forte naqueles papéis da moda, né? Via Varejo, Magazine Luiza, Cogna, né? As empresas que bombaram, né? Então, cuidado com esses papéis da moda. Então, você tem que ter na sua carteira essas empresas sólidas. E os bancos? Os bancos fazem parte aí de 15% ou 20%, né, do índice Bovespa. Então, não vá só na moda e aí compre aí os bancos com essa visão de longo prazo. Então, tem gente assim, eu não vou vender meu banco Itaú porque a Cogna está subindo. Cara, aí cai 50%, cai 20% agora, igual caiu depois do IPO lá da Vasta lá nos Estados Unidos, caiu pra caramba, né? Então, confie mais em empresas sólidas. E aí uma pequena parte do patrimônio vai para essas empresas da moda, né? Da Via Varejo, não quer dizer que é da moda, mas é porque eles estão com um volume muito acima do que seria o volume realmente deles, né? E muitos sites aí falando, né, dessas empresas, e aí acaba você desistindo de ter um Banco Itaú na carteira, né? Para ter uma empresa que é da moda e depois a empresa cai, você perde patrimônio e aí você faz o quê? Entende? Então eu acho, na minha opinião, se você for aquele investidor calmo, com visão de longo prazo, para a economia se recuperar, eu acho que os bancos estão baratos, né? No dia 1º de junho eu fiz uma live falando do FIND11, que é um ETF dos bancos. Porque que banco comprar? Eu tenho pouco dinheiro e eu gosto do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, do Banco Inter, né, do Banco ABC. Cara, vai lá e compra o FIND11. Eu fiz a live 1º de junho, estava R$ 86. O Régito que está aqui, ele me falou que comprou. Bateu 107 semana passada e agora está 102. Então teve 20% aí do começo de junho para cá com esse ETF. Eu acho ainda que é o setor mais forte do que muitos outros e mais barato do que muitos outros. Então, mas lembrando, a visão de longo prazo, recuperação da economia, 1 ano, 2 anos, né? Eu acho que vale a pena, tá? A Gabi também comprou. Deixa eu pegar só para acabar os comentários aqui do Alex, meu amigo. É melhor momento para investir em FII de logística? Sim, eu gosto muito dos FIIs logísticos, porque o que é FII de logística? Sabe os galpões que ficam no redor da cidade, que faz a distribuição? Eles não caíram, porque as empresas continuam vendendo. Quando você compra lá na Magazine Luiza online, vai chegar a ordem lá num galpão desse para sair a distribuição, entende? Então esses galpões estão crescendo muito. A Amazon já divulgou que vai construir um galpão gigante lá no Nordeste, eu não lembro se é nos arredores de Recife ou de Fortaleza, sabe? Então eu gosto muito. A tese de investimentos antes da crise que eu gostava mais era os shoppings, né? E agora no meu caso é a logística, né? Os fundos logísticos, mas sempre mantendo a carteira diversificada. Beleza, Alex? Temos aqui mais do Hilton. Qual o percentual de retorno mensal e percentual capital investido que dão fundos imobiliários? Olha só, eu faço uma carteira diversificada. Eu tenho, sei lá, 10, 12 fundos imobiliários na minha carteira. Tem um que dá 0,8, outro que dá 0,4. Eu não me importo com isso, porque eu não quero estar focado e arriscando meu capital em um só. Então eu faço uma carteira diversificada. Então na minha carteira média, dando 0,50, 0,55... 0,60 tá bom demais, cara. A poupança é 0,17 ao mês. Então, se você pega aí um fundo que a sua carteira média está 0,55, tá dando quase 3 vezes o CDI mensal, sabe? É muita coisa. Então, entre 0,50 e 0,60 eu já fico satisfeito. Por quê? Tem fundos que pagam 0,9? Tem, só que aí você vai arriscar mais. Ele está pagando mais por conta de algum risco que possa acontecer, tá bom? Pessoal, tem que aumentar os 15 minutos. Beleza, eu queria focar nos 15 minutos para ficar bem concentrado, não ficar aquela live chata, né? O pessoal sai antes e tal, mas eu prefiro fazer menor.
e a gente depois descobrir os assuntos que fazem mais sucesso, e a gente faz um vídeo, um debate no YouTube de 1 hora e meia, igual tem lá vários vídeos falando sobre isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu peço para vocês divulgarem aí, clica no aviãozinho, manda esse vídeo para outras pessoas, para me ajudar aqui, né? Eu acho que o grande retorno que eu espero aí de vocês é essa divulgação do canal, marcar pessoas nos posts, né, para poder expandir o capital, porque senão você tem que pagar uma grana aí pro Instagram para você divulgar e pô, é caro pra caramba, né? Não que de vez em quando eu faça algumas propagandas pagas e tal, mas esse nada se compara com uma indicação, porque um amigo recebeu uma indicação do meu canal por vocês, eu tenho uma probabilidade muito maior de converter ele do que ele receber uma propaganda minha, sabe? Então vocês que me conhecem, que sabem a qualidade das informações que tem aqui, que tem nos outros canais, vocês são, assim, para mim a melhor porta de entrada é uma indicação de uma pessoa. Então eu conto com vocês aí na divulgação do canal. Quando eu mandar o box lá, talvez domingo ou segunda, sobre as perguntas, mandem suas perguntas lá no box, porque essa live de hoje, ela foi 90% inspirada nas perguntas que eu recebi no box, sabe? Então façam as suas perguntas, porque fica mais fácil de eu trazer o conteúdo que realmente tem impacto na vida de vocês. Obrigado, bom almoço, bom final de semana, e semana que vem, segunda, quarta e sexta, estaremos juntos aqui com mais almoço com investimentos. Forte abraço!